Eu fico aqui pensando, né, o que é que faz os negócios se moverem. Acho que sem um propósito maior, sem uma razão maior, não faz muito sentido, né, você investir, você correr atrás de novos clientes, você ser persistente naquilo que você faz. Os negócios precisam de uma razão maior de ser. E essa reflexão acho que veio para ficar. A Cheirinho Bom é uma franquia, né, que tem como propósito levar os sabores de Minas, tendo o café como grande carro-chefe, para outros estados e até para outros países. Eduardo é uma pessoa super arrojada, super empreendedora, que tem uma história muito interessante. Certamente nós temos muito a aprender com a história do Eduardo e da Cheirinho Bom. E aí, Eduardo, beleza? Tudo bem. Que coisa boa, cara. Obrigado por receber a gente. Queria que você contasse um pouco da história, né, da Cheirinho Bom, como é que começou a ideia, de onde surgiu essa ideia de franquear essa coisa de café especial e conta pra gente um pouco da sua história. Lá em 2014, né, a gente está no berço do café especial aqui e a gente já trabalhava com franchising já há alguns anos e a gente sentia muita falta de viajar aí nos locais e não ter acesso a café especial. A gente eram poucas cafeterias. E junto disso veio a ideia, vamos levar um pedacinho de Minas Gerais para cada lugar aí do Brasil. E fomos tocando forte aí, chegamos às quantidades, quase umas 200 de lojas já aí, né? Vamos parar em 2020. Você tinha quantas franquias abertas em 2020? Então, 2020 foi... No começo de 2020, até lá tinha quantas lojas? No início de 2020 foi, né, aquele desafio. A gente chegou, iniciando em 2020, a gente estava ali com 110, 115 lojas ali em funcionamento. Inclusive com loja em Portugal, né? Com loja em Portugal, com o negócio funcionando em Portugal, experimentando Portugal ali. Pandemia, né? Em março, a coisa lockdown, fechando tudo. Me conta assim, de como é que você reagiu, qual foi o seu sentimento naquele momento, qual foi o primeiro impacto, como é que foi isso? Eu vou ser sério, lembrar até um arrepio, né? Mas é 17 de março, eu não esqueço da data. Realmente, naquele primeiro momento, os primeiros 10 dias, um pouco assim, desesperador, sem saber o que realmente aconteceria ali, né? Com 50, 60 lojas para aqueles meses subsequentes ali para inaugurar. E nós falamos, e aí? E agora? O que eu vou fazer? Mas depois você tem um tempo de refletir, porque você não tem muito o que fazer, a não ser pensar. E aí você começa a pensar e falar assim, cara, vamos começar a ter ideias. As ideias começaram a surgir, a gente lançou um delivery naquele momento. E o mais legal, gente, foi assim, que algumas lojas que estavam ali prestes a inaugurar, inauguraram com delivery. Porque falou, estou com a loja pronta. A previsão de inaugurar 10 lojas mais ou menos por mês. Os caras falavam, e aí, eu vou ficar parado? Não, quem já estava com loja avançada para inaugurar, vamos inaugurar do mesmo jeito. E vamos trabalhar o delivery. Então, naquele momento de pandemia, nós tivemos que pensar, estruturar. Naquele momento, nós lançamos 40 novos produtos. Legal. Para quê? Aí lançamos embalagem delivery, que a gente não tinha. Então, a gente foi correr atrás disso para fazer um diferencial. E para que esse franqueado tivesse o mínimo de renda possível. De agosto a dezembro, nós faturamos, franqueador, né? E os franqueados também, nós faturamos mais do que nós faturamos no ano de 2019 inteiro. Só que para isso acontecer, teve uma mudança muito grande, interna nossa, teve que partir de mim e do meu sócio. E que mudança que foi essa? Foi entendendo que a gente precisava fazer, primeiro a gente tinha que vir ao contrário, a gente tinha que trabalhar a ponta, o consumidor final, e vir chegando. Só que para isso a gente tinha que ter um propósito. E o propósito não podia ser mais dinheiro. E o que era esse propósito? Era realmente transformar a vida das pessoas. Que era o que eu gerava emprego. Naquele momento todo mundo perdendo os empregos. E eu gerando possibilidade de renda para aqueles que tinham perdido o emprego e possibilidade de emprego, né, para aqueles funcionários daquelas unidades. Eu gero mais de 2.000 empregos indiretamente. Então, quando a gente teve essa virada de chave, a gente
entendeu que eu precisava ter esse propósito de chegar lá na ponta. E se eu não gerasse uma diferença na vida das pessoas, eu não ia conseguir ter o resultado. Foi a grande sacada, a grande virada nossa. E aí a coisa passou a fluir de uma maneira assim, sensacional. Quando a gente imaginava que em dezembro desse mesmo 2020 eu teria um Michel Teló, por exemplo, como um garoto propaganda nosso da marca. E não só isso, porque muita gente acha que contratar um cara desse é só dinheiro. Não, se o cara não estiver alinhado com a marca, com ideia, com propósito, com esse propósito, não vai funcionar. E aí você entra no 2021, o cara com um propósito muito maior. A gente lança um produto do cara, só que o cara abre mão de todos os royalties e fala, vamos doar leite. O café tem tudo a ver com leite. O que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas? A cada lata do café vendido, 1 litro de leite é doado para as APAES. Uma previsão de venda de 50 mil latas do café, são 50 mil litros de leite doado nessa campanha até junho. Então aí você vai entendendo como esse propósito ele acontece. E como ele une as pessoas, né? Exatamente. E como consequência do que acontece, o resultado vem da sua empresa. Né? Bacana você falando, a gente fez várias dessas, né, bate-papos com vários empresários e todo mundo, eu acho que fala a mesma coisa, sabe? Que a pandemia fez todo mundo se voltar um pouco para dentro, ser mais introspectivo e buscar dentro de si uma razão de ser, uma razão de... E aí eu queria perguntar para você, finalizando assim, qual que é o papel do seu negócio nessa nova realidade, nesse novo mundo que a gente está enfrentando? Muitas pessoas se afastaram e a tecnologia foi o que chegou. E as nossas unidades Cinnamon, elas serviram para unir essas pessoas de novo. Cara, eu queria te agradecer, né? Obrigado por receber a gente aqui. A Gráfica está com essa ideia de entender um pouco como os clientes que a gente atende estão caminhando para que a gente possa se preparar para atendê-los ainda melhor e inovar e crescer juntos. Né? Então, conte com a gente, parabéns mais uma vez pelo sucesso. Né? Boa sorte para você aí. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Agradeço muito vocês. Eu acho assim, a iniciativa sensacional o que você está fazendo. Eu acho que as empresas precisam se preocupar. Sim. E uma coisa que eu posso deixar de dica é se preocupem com o seu negócio, porque a evolução está muito rápida. Então, se você não se preocupar com o seu negócio, a tecnologia fez com que um avanço de 10 anos de uma empresa, antigamente, hoje avança em 1 por conta da tecnologia. Então, se preparem, se preocupem com o negócio e vai se atualizando com essas mudanças. Eu acho que é fundamental. Por isso vocês hoje são Obrigado, essa potência. Valeu. Obrigado, cara. Valeu. Foi muito interessante conhecer a história da Cheirinho Bom, conhecer a história do Eduardo como empreendedor. O que eu pude perceber é que essa busca pelo propósito é o que está movendo a Cheirinho Bom hoje. Construir uma relação de humanidade com os franqueados, uma relação de humanidade com funcionários desses franqueados. E o que fica para nós é ter propósito de entender de fato o que o cliente precisa, o que o cliente quer, para oferecer o melhor para ele.